Olá! Hoje a gente vai entrar numa verdadeira investigação, quase uma história de detetive, para desvendar um dos maiores mistérios da mente humana. E o nosso guia nessa jornada é ninguém menos que Sigmund Freud. Então, se prepara para acompanhar a evolução de uma das ideias mais fundamentais e, olha, mais radicais que ele já teve. Para começar, a gente parte daquela pergunta que sempre esteve na cabeça de Freud e que, vamos combinar, mexe com a gente até hoje. Afinal, o que é que nos move? O que está por trás das nossas escolhas, dos nossos pensamentos? Que forças são essas, quase invisíveis, que nos guiam? E para tentar decifrar esse enigma, Freud nos deu um conceito que é uma verdadeira chave para entender o motor da nossa mente: a ideia de pulsão. E aqui está o ponto-chave, a grande sacada. Pulsão não é a mesma coisa que um estímulo que vem de fora, sabe? Algo que a gente pode simplesmente se afastar e pronto. Não. A pulsão é uma pressão que vem de dentro, uma força constante, um motor que nunca desliga e que exige que a nossa mente trabalhe o tempo todo. No comecinho de tudo, a primeira ideia de Freud era que a nossa psique era como se fosse um campo de batalha, sabe? O palco de um duelo constante entre duas forças bem diferentes. De um lado, a gente tinha as pulsões do eu, ou de autoconservação, que são basicamente nosso instinto de sobrevivência, bem ligado à realidade. Do outro lado, as pulsões sexuais, com toda aquela energia que ele chamou de libido, sempre buscando prazer, buscando conexão, e que, por causa disso, muitas vezes batia de frente com as regras do mundo. Só que, na prática, no dia a dia do consultório, a realidade se mostrou mais complicada. Essa teoria, que parecia tão certinha, começou a não dar conta de explicar tudo. Freud começou a ver comportamentos que simplesmente não faziam sentido se a gente pensar que todo mundo só busca o prazer. Foi aí que ele se deparou com uma coisa bem inquietante: uma tal de compulsão à repetição. Ele percebeu que as pessoas pareciam forçadas a reviver certas experiências, inclusive as muito dolorosas. E isso ia totalmente contra a ideia de que o princípio do prazer era quem mandava em tudo. Porque, pensa bem, por que veteranos de guerra ficavam revivendo, noite após noite, os horrores da batalha em seus sonhos? Não fazia sentido. Ou então, porque uma criança ficava repetindo sem parar aquela brincadeira de jogar um brinquedo para longe e depois pegar de volta, reencenando a angústia de ver a mãe ir embora. E, talvez o mais intrigante, por que tanta gente repete padrões que fazem mal na vida, nos relacionamentos, mesmo que isso só traga sofrimento? Tinha alguma coisa aí que não se encaixava. Pois é, todos esses quebra-cabeças forçaram Freud a fazer uma revisão radical na sua teoria. E o que ele descobriu foi um conflito ainda mais profundo, uma batalha quase cósmica acontecendo bem no centro da nossa mente, o grande duelo entre Eros e Thanatos. Nesse novo cenário, a coisa muda de figura. A gente tem Eros, a pulsão de vida, que busca unir, criar, construir. Ela junta aquelas duas forças de antes, a de sobrevivência e a sexual. E lutando contra Eros, a gente tem Thanatos, a pulsão de morte. Uma tendência silenciosa para desfazer as coisas, para voltar a um estado de calmaria, inorgânico, e que aparece na forma de agressividade e autodestruição. E olha, essa mudança não foi só trocar 6 por meia dúzia, não. Foi como colocar um óculos com uma lente totalmente nova, que redefiniu o mapa da psique inteirinho e mudou a forma de entender conceitos centrais, como, por exemplo, a angústia. Com essa nova visão, a angústia deixou de ser só aquele medo de um perigo real que está do lado de fora. Freud percebeu que existia também uma angústia neurótica, que é tipo um alarme interno. E esse alarme não toca por causa de uma ameaça do mundo, mas sim por causa de uma força perigosa que vem de dentro, uma pulsão que foi reprimida e está quase explodindo. Então, a angústia funciona basicamente como um gatilho. Funciona assim. Um impulso que a gente não pode aceitar começa a fazer pressão para sair. O ego percebe esse perigo e dispara o sinal de angústia. E é esse sinal que força o ego a usar sua principal defesa, o recalque, que é basicamente empurrar esse impulso de volta lá para as sombras do inconsciente. E é exatamente nessa briga, nessa tensão constante entre as pulsões de vida e de morte, que Freud encontrou explicações muito potentes para o sofrimento humano. A neurose, por exemplo, seria o resultado desse conflito entre a pulsão e a tentativa de reprimi-la. E a melancolia passou a ser vista como a agressão pura da pulsão de morte, mas voltada contra a própria pessoa. No final das contas, toda essa investigação do Freud nos deixa na frente do espelho,
como uma pergunta que ecoa até hoje. Qual é a força que realmente nos comanda? É a força que constrói ou a que desfaz? É a vida ou é a morte? Uma questão que sinceramente continua desafiando todos nós a pensar.